Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira pérola astrológica, em que a gente vai falar sobre o signo de Áries. Então, alguns questionamentos que eu posso trazer para vocês cadê a coragem? Onde está o nosso desejo de viver? Cadê a nossa vontade de se expressar, a nossa vontade de ser a gente mesmo? Cadê a nossa vontade de existir, né? Quantas vezes a gente está seguindo uma rotina que a gente não quer seguir, a gente está vivendo a vida no piloto automático, a gente não sabe o que a gente quer, e a gente seguiu a vida inteira e a gente olha para trás e a gente só fez o que as pessoas diziam que a gente tinha que querer, né? Ah, você tem que querer X, Y, Z. E aí você vai, segue sua vida e aí chega um ponto que você para e você pensa, meu Deus, pra que eu tô fazendo tudo isso, né? Vamos falar um pouco sobre o papel de Áries no nosso mapa astral. E aqui não interessa se você é ariano de sol ou de ascendente ou se você não é, porque todas as pessoas têm Áries no mapa astral. E o papel do astrólogo, o papel do mapa astral é mostrar aonde está essa energia e como a gente coloca ela da melhor maneira possível pra gente conseguir lidar com essa vida com vontade, gente, com desejo. Gente, quando foi a última vez? Pode colocar aqui nos comentários. Quando foi a última vez que vocês tiveram vontade de viver? Nossa, vontade, desejo. Que vontade de viver esse dia, ao invés de a gente falar, pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, que chegue o fim de semana logo. E aí quando chega o fim de semana, você passa o dia inteiro se preocupando com o que você tem que fazer para curtir a vida, sem curtir a vida de verdade, né? E por que Áries? O que Áries tem a ver com isso, né? Áries, pessoal, ele é o primeiro signo do zodíaco e muitas das pessoas elas caracterizam Áries como um signo intenso, um signo forte, um signo, enfim, teimoso. E a verdade é que o que é Áries, né? Áries, ele não é nada mais, nada menos do que a nossa criança interior, basicamente, resumidamente, né? Por quê? Porque Áries, ele vai trazer a nossa verdade, gente, ele vai trazer quem a gente é espontâneo, quem a gente é quando a gente tá livre, quando a gente pode brincar, quando a gente pode correr, quando a gente pode falar o que a gente quiser e a gente não vai ser condenado, a gente não vai ser julgado. Ah, e por que o ariano, naturalmente, ele tem essa personalidade de ser um cara mais explosivo, um cara mais dinâmico, um cara mais direto, um cara mais intenso? Porque a Áries, gente, não tá preocupado com o que você vai achar dele ou vai deixar de achar. Ele tem com ele essa confiança, essa autoestima interior, interna. No entanto, qual que é o ponto principal sobre Áries? Áries, ele tem coragem. E o tema de hoje, basicamente, vai ser coragem. Cadê sua coragem para viver? Cadê sua coragem para encarar os seus perrengues? Porque é disso que Áries fala. A área em que Áries se coloca no seu mapa astral é uma área que vai exigir muita coragem de você. É uma área que vai pedir que você tenha essa coragem e ao mesmo tempo esse pioneirismo, esse dinamismo, essa pessoa que se coloca na frente e enfrenta situações ainda que ela esteja sozinha. Áries, além de ser representado pela criança interior, ele é representado por um guerreiro. Por quê? Porque é a pessoa que tem coragem para se colocar num combate, para se colocar numa luta, para se colocar em jogo em prol de alguma causa. E essa causa que a gente está falando, ela é uma causa que tem que vir de você. Ela é uma causa que tem que vir de dentro. Ela é uma causa que tem que vir do seu desejo, da sua vontade. Caso contrário, o que vai acontecer? O que está acontecendo com a sua vida hoje, tá? Vai acontecer que você vai seguir uma vida que você não sabe o que você está fazendo. Você não tem vontade, você não tem propósito, você não tem desejo. Nossa, mas o ariano, ele é muito egoísta, ele passa por cima dos outros, ele não sei o quê, e ele não liga para os sentimentos das pessoas. Gente, Áries, ele vai falar muito sobre a coragem também de pedir desculpas. Tá, gente? Áries, ele vai falar sobre a sua coragem de agir. E quando a gente age, a gente erra. Mas só não erra quem não tenta. Todo mundo que tenta vai errar. Sabe aquela música? Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Faz tanto tempo que eu não escuto essa música que é capaz que a letra é tão simples e eu tô falando errado. Mas não interessa. O que interessa pra gente é: cadê a sua coragem de fazer uma coisa, independente se você vai fazer ela perfeitamente ou não? E aí, pra gente ter essa coragem, isso precisa partir de dentro de você. Que isso precisa partir de alguma coisa que
vale tanto a pena que não importa se você vai se esbagaçar, não importa se vai perder a noite de sono, não importa se você vai perder a vergonha na cara que você nem tem. Ares, ele vai falar sobre a nossa individualidade, e é por isso que Ares exige coragem, porque nem sempre você vai ter aquela rede de apoio batendo palma pra você e falando isso aqui que você tá fazendo é lindo, maravilhoso, vai. E aqui a gente pode falar de Ares em excesso, ou a gente pode falar de Ares em falta, tá? Por quê? Porque às vezes você já tem muita coragem, e aí você vai ver, você é um cara super impulsivo, você toma decisão sem pensar, você começa um monte de coisa e não termina nada. É uma possibilidade, e isso pode indicar que você tem Ares em excesso. Por quê? Porque como o Ares, ele fala desse pioneirismo, dessa vontade de começar, dessa vontade de agir, o que a criança faz normalmente, né? A criança interior, a gente vai, começa uma par de coisa, não termina nada. Por quê? Porque a gente vai sempre porque é mais interessante, sai começando uma par de coisa, e no final das contas, não terminamos nada, né? Esse é um caso em que a gente pode ter essa energia de fogo, que é o Ares ali queimando, acendendo. O Ares é uma faísca, gente. Só que qual que é o ponto da faísca? A faísca, ela vai precisar de lenha. A faísca, ela vai precisar de cuidado para realmente se transformar numa chama, para ter uma coisa com consistência. Tanto que o próximo signo que a gente vai falar é o signo de Touro, que vai falar sobre consistência, disciplina, regularidade, né? Enquanto o Ares, ele vai falar desse impulso de começar. Só que, gente, se você não tem nenhum impulso de começar, se você não sabe nem o que você quer, como raios você acha que você vai conseguir uma consistência, uma coisa, quando você não tem paixão naquilo que você tá fazendo? Porque no final das contas, quando você tá xoxo, capenga, acabado, deitado na tua cama, chorando, falando, não quero mais fazer isso daqui, é aí que vai aparecer se você tem essa vontade de verdade ou se você não tem. Porque se você tem algum bom motivo, que a gente chama de motivação, né? Quando você tem algum bom motivo, você vai e você segue em frente. Assim, a mãe, por exemplo, ela sempre tem um bom motivo pra fazer o que ela faz. Por quê? Porque ela tem os filhos que ela precisa cuidar, ela precisa alimentar, ela precisa dar banho, ela precisa levar pra escola, uma parte de coisa, precisa levar no médico, né? Então, assim, Ares, ele vai falar sobre a nossa motivação. E se a nossa motivação, ela não parte de um espaço de paixão, se ela não parte de um espaço de desejo, você consegue fazer as coisas? Você consegue. Só que se isso não parte da sua chama interna, se isso não parte do seu coração, você vai começar a entregar uma coisa e você vai começar a se destruir. Por quê? Porque quando uma coisa vem da gente de um lugar de eu gosto de fazer isso, você vai alimentando esse eu gosto. Se você faz uma coisa por obrigação, você vai alimentar a obrigação. Você vai alimentar essa questão de, meu Deus, eu preciso fazer. Quando você vê, gente, ó, pode fazer esse teste ao vivo, tá? Você pega no teu trapézio, que é esse músculo aqui, e vê se ele não tá parecendo uma pedra, tá? Se ele tá seu dedo tá pelo menos afundando aqui no trapézio, ou se tá doendo pra caramba, ou se, meu Deus do céu, por quê? Porque o trapézio, que é esse músculo aqui, ele indica pra gente emocionalmente se a gente tá carregando o mundo nas costas ou se a gente não tá. O nosso objetivo com a astrologia, com a leitura do mapa astral, é que você se conheça pra você saber quando você tá respeitando os seus limites e quando você não tá. Quando você está sendo verdadeiro com você e quando você não tá. Porque quando a gente não tem essa bússola interna, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente pode acabar seguindo a nossa vida, levando a nossa vida e fazendo o que o outro acha, o que é legal pro outro, né? Então, por exemplo, acorda às 5 horas da manhã e vai correr, que aí sua vida vai ser maravilhosa. Gente, tem gente que adora levantar e correr 5 da manhã. E tem gente que precisa dormir, sei lá, até umas 8 da manhã, senão o ser humano não vai funcionar. Então tem gente da manhã, tem gente da noite. A gente precisa se conhecer pra gente saber o que faz sentido pra gente e o que não faz, tá? Se a gente não tiver essa noção, se a gente não tiver essa consciência, a gente vai olhar pra trás e a gente vai falar, meu Deus, o que eu fiz até agora? Só que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais pra você viver a vida do jeito que você quer, porque a vida começa agora, gente. A vida começa nesse momento, passado já passou, já era, sinto muito, futuro não existe, ele é uma projeção da sua cabeça, e você com a sua cabeça doida já sabe que o que você acha que vai acontecer não é o que acontece, porque senão sua vida seria linda, maravilhosa, Disney, tudo seria previsível, você nunca teria uma surpresa, e adivinha, você tem surpresa o tempo todo, porque nada acontece do jeito que você quer, do jeito que você planeja, do jeito que você espera. Então, calma, né? Calma, eu digo isso falando feito a matraca, né? Mas faz parte. Qual que é a minha recomendação aqui? Se você tem Ares em excesso, você tá lá começando um monte de coisa e não tem consistência. Aí, vamos ver o lado bom. O lado bom é,
Glória a Deus, você já está conseguindo ter o primeiro passo que a maior parte das pessoas não tem. No entanto, vamos olhar para isso aí e vamos colocar um pouco de planejamento, vamos colocar um pouco de disciplina, vamos fazer as coisas um passo de cada vez, porque quando a gente faz as coisas sem consistência, sem disciplina tudo de uma vez, a gente se esgota muito rápido. A gente parece que entrega tudo que a gente tem e a gente sai acabado, destruído, desorientado e não sabe mais o que a gente faz. Então o Áries em excesso, ele é até desastrado. Por quê? Porque ele começa as coisas, mas ele não vê nenhum mundo ao redor dele. E aí é óbvio que ele vai sair pisando em todo mundo. E aí a gente tem o equilíbrio de Áries, que vai ser o signo oposto, que vai ser Libra, que é o signo da balança. É o signo que vai falar sobre equilíbrio. A gente vai falar sobre esse balancear o que você precisa fazer e o que você só quer fazer. E a gente chegar para aquela criança e falar, ó, filha, eu sei que você quer comer chocolate todo dia em todas as refeições, mas infelizmente não é assim que funciona. Uma hora você vai ter que comer chocolate, outra hora você vai ter que comer brócolis. Então, a gente aprender a disciplinar essas vontades. Só que o que eu vejo é que muitas vezes a gente já está disciplinado demais. Então vamos falar sobre Áries em falta. E o que é Áries em falta? É a falta de vontade de viver, gente. É a falta... Sabe quando você levanta da cama, você não tem assim um bom motivo para levantar da cama? Se não o motivo de ter que pagar meus boletos, senão eu vou morar na rua? Assim, é aquela coisa de obrigação, é aquela coisa de necessidade. É aquela coisa de você não se sentir feliz. Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que ela é muito simples, mas ela vai doer, tá? E essa pergunta é: quando foi a última vez que você se sentiu feliz? Feliz mesmo, assim, despreocupado, alegre, sereno. Momento assim que você podia falar, nossa, eu posso morrer agora e vai estar tudo bem. Sabe, aquele momento em que você não tá desesperado, e isso é muito importante, tá, gente? Aquele momento que você tá num momento de prazer, mas você não tá desesperado pensando, meu Deus, daqui a pouco isso aqui vai acabar. Meu Deus, daqui a pouco eu vou ter que voltar pra rotina. Meu Deus, daqui a pouco eu vou ter que voltar pro mundo real. Não, gente, aquele momento que você tá na sua rotina, tá no seu dia a dia, tá um dia normal, um momento normal, completamente dentro do seu padrão, e você tá feliz. Por isso que eu tô falando, gente, não é aquele um dia no final de semana que você vai pra praia correndo, descabelado, despedaçado e tenta curtir tudo o mais rápido possível porque você sabe que vai acabar. Não, é aquele momento que você tá em paz, você tá feliz só por estar ali. Gente, quando foi a última vez que vocês sentiram isso? Porque a gente se perde disso na nossa rotina e a gente não tem noção disso. E a gente não se dá conta que aquilo é um dia. E a gente vai ter que passar 6, 7 dias, um ano infeliz até acumular aquele um mês de férias. A gente vai ter que passar 99% do nosso tempo, que é o tempo que a gente está estressado, que é o tempo que a gente está pensando, que é o tempo que a gente está preocupado. A gente vai ter que passar 99% da nossa vida fazendo isso. Então, assim, isso é Áries em falta. Por quê? Porque isso é a falta de ser inconsequente, sabe? Quando você é aquela criança inconsequente que vai, rala o joelho, se rala todo e tá tudo bem. Por quê? Porque, ai, mas meu Deus, mas se ralou. Gente, mas vai cicatrizar, vai melhorar. Ai, mas eu cortei o cabelo cresce. Ai, mas eu cortei a unha cresce. Gente, ai, mas não sei o que. Ai, mas eu errei. Você pede desculpa, você começa de novo. Que a vida é isso, você erra, começa de novo. Erra, começa de novo. Erra, começa de novo. Se a gente não vive pelo nosso coração e a gente fica deixando ele de lado, a gente adoece. A doença, muitas vezes, ela aparece na nossa vida como um desequilíbrio que o corpo está gritando, que o corpo está implorando para você olhar para aquilo, porque você não olha. E você segue a vida como se nada tivesse acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, e você não está vendo, você não está dando atenção. Então, a gente precisa dar atenção, porque senão o nosso corpo vai adoecer. A gente vai ficar duro, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar cinza, tá? E por mais que isso não apareça no nosso corpo como doença todo o tempo, isso vai aparecer na nossa mente, isso vai aparecer no nosso sentimento, isso vai aparecer naquele sentimento de gastura, naquele sentimento de exaustão, naquele sentimento de ansiedade que vai dar tudo errado, naquele sentimento de tristeza, quando você não... tá triste, tá xoxo, sabe? Tá nhonho. E por isso que a gente precisa usar esse coração pra gente orientar a nossa vida. Você sabe cuidar da sua vida, sabe? Você tem um mínimo de inteligência emocional, você tem um mínimo de capacidade, senão você não tinha chegado até aqui. Você sobreviveu até aqui por um motivo, tá? Então, o nosso objetivo aqui nessa leitura, o nosso objetivo aqui falando sobre Áries, é que a gente consiga se questionar como que a gente está seguindo os nossos dias, como que a gente está fazendo isso, e será que a gente não pode dar um pouco mais de cor para o nosso dia a dia?
E aí tem até umas recomendações assim que a gente pode dar de saúde, realmente. Nossa, mas eu tenho muito Áries, ou então eu tenho pouco Áries no meu mapa. Como que eu faço para controlar isso, né? Seja se ele tiver em excesso para regular, ou se ele tiver em falta para ele começar a subir. E para signos de fogo, a gente tem algumas recomendações, né? Então, tem coisas que são muito terapêuticas, que são muito bobas para signo de fogo, que é, por exemplo, o banho de sol. Banho de sol, gente, com signo de fogo, nossa, ele vai se sentir recuperado, vai se sentir uma donzela. E se você não tem também, vai começar a te dar um pouco mais de energia, vai começar a te dar um pouco mais de vontade, né? Um pouco mais de desejo. Às vezes, você acordou, você tomar 5 minutos de sol, rapaz, você não tem noção da mudança que você vai fazer no seu dia a dia. E ao longo prazo, né? Lógico que não vai ser a curto prazo, você vai tomar 5 minutos de sol e... né? Mas, tomar sol é uma coisa que a gente pode fazer. E outra coisa que a gente pode fazer também, e eu acho que a principal, é a atividade física. Principalmente as coisas mais dinâmicas, fazer uma luta, fazer uma corrida. E isso, para alimentar o fogo ou para cuidar do fogo no seu mapa astral, é excelente. Tanto que vocês podem ver que se você tem muito fogo no seu mapa astral, se você tem muito Áries, você provavelmente, o Áries ele sendo guerreiro, dá uma vontade, gente, de você mexer o corpo. Porque é se movimentando, é se mexendo, que o seu cérebro vai entender, tipo, poxa, ok, eu posso. Eu estou livre para me movimentar, eu estou livre para me mexer, eu estou livre para me expressar. Então, se você não tem muito fogo no seu mapa astral, se você não tem muito Áries no seu mapa astral, isso também vai te trazer essa ajuda, tá bom? Então, bom pessoal, acho que esse foi o conteúdo de hoje. Espero que gostem. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que daqui a pouco a gente vai fazer os outros 11 signos e depois a gente vai fazer mais umas coisinhas aí que é segredo, surpresa, mas a gente vai falando dos próximos signos, tá bom? Um beijo e até a próxima.